consagrados, tudo bom com vocês, gente? Espero que vocês estejam ótimos, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, que comigo tá tudo bem. E, gente, a nossa lição hoje é a continuação do pouquinho que a gente estudou sobre lá na lição passada, né? Se vocês lembram que o título era o primeiro mártir cristão, que falou sobre a morte de Estevão, teve também Saulo no meio. E a nossa lição de hoje vem com o título Chamado de Cristo. Quero logo fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que as pessoas possam mudar? Tipo, vamos supor que um bandido começar a ir pra igreja, adorar o Senhor assim verdadeiramente. Vocês já pensaram, já imaginaram se isso acontecesse? Tipo, vocês acreditam que as pessoas possam mudar? Sim, se elas deixarem verdadeiramente o Espírito Santo tocarem na vida delas? Assim, eu acredito. E se você não acredita, fica na lição que hoje você vai perceber que sim, as pessoas podem mudar. Bom, gente, a gente vai falar, né, como eu já disse no início, sobre Saulo, que depois não continuou como Saulo, né, virou Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Então, ele foi, né, lá pedir para os doutores da lei um mandato para que ele pudesse perseguir os cristãos, né? Porque assim, ele pensava que os outros cristãos, os judeus, estavam blasfemando, estavam falando coisas erradas, porque eles seguiam Jesus, seguiam o que Jesus ensinava. Então, para os doutores da lei, para os sacerdotes, para o povo lá do Sinédrio, estava tudo errado, não estava correto. Então, Saulo, antes dele se converter, ele perseguiu os cristãos, como eu já havia falado. Então, ele foi o quê? Atrás dos cristãos, porque ele achava na mente dele que ele era o certo. Sabe aquelas pessoas que diz ser cristãos, mas não vive o que fala? Ou muitas vezes prega alguma coisa, mas não condiz com aquilo que ela tá dizendo. Então, ele era assim, ele dizia ser cristão, mas matava os que seguiam Jesus. Então, ele foi lá, pediu essa carta. Então, quando ele estava indo perseguir os cristãos no meio do caminho, ele caiu, né? Diz que ele caiu do cavalo. E apareceu uma luz forte, que era Jesus. Falou assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, ficou sem ver. Então, depois disso, levaram ele lá para uma casa. Ele ficou lá pensativo, ficou de jejum, para ele ver que ele estava errado, que ele estava cometendo um absurdo, que tudo que ele estava fazendo era muito errado. Então ele teve aquele tempo para pensar, sabe, às vezes quando você faz alguma coisa de errado, ou as crianças às vezes quando os pais deixam de castigo, você tem aquele tempinho ali para pensar no que você tá fazendo, para você ver que aquilo que você fez tá errado. Então, depois disso, gente, ele trocou o nome dele de Saulo para Paulo. E ele era perseguidor dos cristãos e ficou agora sendo perseguido. Claro, né, que foi bom por ele ter mudado pro lado de Jesus, né, para ele ver a verdadeira mensagem. Foi ruim porque ele foi perseguido e morto e tal. Mas sabe, gente, as pessoas podem mudar, as pessoas mudam verdadeiramente. Tem um verso que ele disse assim, ó, que tá lá em Filipenses 3:13, que diz o seguinte: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, ele deixou o que ele fazia de errado e foi viver uma nova vida, porque ele deixou o Espírito Santo entrar nele, o Espírito Santo mudou nele. A partir do momento que você quer mudar, que você aceita mudar, que você fala assim, Deus, cansei dessa minha vida, cansei de ser essa pessoa ruim, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor me mude, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Mas não é, você precisa querer mudar, que assim Jesus pode te ajudar, tá, gente? E beijão, gente. E antes que eu me esqueça, muito obrigada, gente, por vocês que estão compartilhando, tá? Você que ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo para escutar essa mensagem, tá? Beijão, meus amores, e até a próxima!